Recentemente, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou duas alunas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo debochando de uma jovem que passou por quatro transplantes de órgãos. No vídeo, as estudantes vestindo jalecos brancos fizeram comentários desrespeitosos sobre a condição da paciente, o que gerou ampla repercussão e levou o caso à justiça. Quem vai contar essa história absurda pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Eu não sei você, Dai, mas esse é aquele tipo de vídeo que eu vejo e fico pensando: espero não precisar voltar nos médicos tão cedo. Infelizmente, Sofia, é exatamente essa a realidade. A gente tem aí duas estudantes de medicina que já se formaram ali, que já tinham passado pela USP, mas elas foram fazer um curso pontual, um curso de mais ou menos um mês dentro da universidade, no Instituto do Coração, em Cor, quando elas resolveram que era de bom tom para começar a utilizar as redes sociais para falar sobre o caso de uma paciente, e ainda com um tom de deboche. Foi um tom de deboche, foi um tom baixo, foi um tom vil. E eu vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar o vídeo da Metrópolis que explica o que aconteceu. O questionamento, inclusive, é super válido e a gente vai ouvir o que essas estudantes de medicina falaram. Por favor. Bora lá. Quero começar o boletim te perguntando algo que não necessariamente precisa de resposta, é só para você pensar. O que é que você faria se estivesse internado depois de passar pelo terceiro transplante de coração e duas estudantes de medicina decidissem publicar um vídeo expondo você em uma rede social para milhares de pessoas? Parece muito específico, mas é porque é real. O nome da paciente é Vitória Chaves da Silva. Ela morreu no dia 28 de fevereiro no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 9 dias antes, as alunas de medicina Gabriele Farias de Souza e Thaís Caldeira Soares Fofano publicaram um vídeo no TikTok falando sobre os 3 transplantes cardíacos, além de citarem quando foram feitos, na infância, adolescência e início da maioridade. Elas não dizem o nome de Vitória, mas todo o relato coincide com a história da paciente. Em 2023, o Metrópolis já havia publicado a história dela porque 3 transplantes de coração era algo inédito aqui no Brasil. O vídeo das estudantes foi publicado em 17 de fevereiro e visualizado por cerca de 212 mil pessoas. E você também vai vê-lo agora. A gente está sem acreditar até agora. São 7 horas da manhã e, enfim, uma paciente que já fez transplante cardíaco 3 vezes. 3 vezes. Um transplante cardíaco já é burocrático, já é raro, tem a questão da fila de espera, da compatibilidade, 1000 questões envolvidas. Agora, uma pessoa passar por um transplante 3 vezes, isso é real e aconteceu aqui no INCOR. E essa paciente está internada aqui. A primeira vez que ela transplantou, ela ainda era uma criança. Nós não sabemos detalhes do caso. Ela tinha uma cardiopatia congênita, né? Exato, mas é o que foi passado na aula hoje. A gente vai subir lá em cima e tentar conversar com essa paciente transplantada por 3 vezes. Ela recebeu, literalmente... A segunda vez, ela transplantou, aí ela não tomou os remédios que ela precisava tomar. O corpo meio que rejeitou e teve que transplantar de novo por um erro dela. Aí agora transplantou de novo, aceitou, mas o rim não lidou bem com as medicações, transplantou o rim, não Sim. tá aceitando bem o rim de novo. Assim, não sei. Essa menina tá achando que tem 7 vidas? Tá. Não sei, porque já é tão raro, tão difícil por questão de compatibilidade, doação, enfim. N fatores que eu não sei especificamente, porque né, a gente não passou na cirurgia cardíaca ainda em específico, mas é isso, gente, eu tô em choque. Simplesmente uma pessoa que já passou 3 vezes por transplante. Ela recebeu 3 corações diferentes. Para quem não é da medicina, resumindo, é isso. Ela nasceu com dela, com um problema congênito. Eu te pedi para segurar um pouquinho, tá? Tem uma coisa aí, tá? Elas falam. Ela tá achando que tem 7 vidas. Foi um erro dela. São coisas que você não precisaria citar. Se em algum momento você quiser falar, por exemplo, sobre um caso, tem um caso curioso, que é 3 transplantes e acabou, mas ainda tem um deboche. Tem o Primeiro que tem um deboche, né, dos 7 deboche. vidas. Não, e a questão, perdeu por um erro dela porque não tomou os medicamentos. Só que escuta, os medicamentos, não sei se vocês perceberam, quando ela tomou, deu problema no rim,
sabe. E isso Isso. e isso é uma coisa que muitas vezes os médicos não levam em consideração, que é uma coisa que os farmacêuticos estudam e os médicos daí depois ficam comprando briga com o Conselho Federal de Farmácia, que é: escuta, você tem que existe uma coisa chamada atenção farmacêutica, que é o farmacêutico ele acompanhar o uso do medicamento, justamente porque você tem que cuidar junto com o paciente, explicar para ele como que ele vai tomar esse medicamento, quando que ele vai tomar esse medicamento. Às vezes você precisa sentar com o paciente, fazer a tabelinha, olha, vai funcionar, esse você tem que tomar aqui, esse outro ali, que os médicos muitas vezes não fazem, eles dizem, toma isso tantas vezes por dia e vai. E você tem que acompanhar como é que o paciente vai se adaptar ao uso daquele medicamento. Não é assim, tipo, o médico vai muitas vezes vai: toma medicamento e pronto". E daí se o paciente não se adapta bem àquele tratamento, meio que dane-se, a culpa é do paciente que não tomou. Escuta, gente, ela claramente teve problemas com aquele medicamento, tanto é que perdeu o rim por causa do medicamento depois. E além dos 3 transplantes de coração, precisou fazer um 4º transplante, que aí foi o transplante de rim. De fato, esse caso é um caso que surpreende muito, mas em nenhum momento esse caso pode ser tratado dessa forma, com esse desrespeito. E, inclusive, é por isso que tem os artigos científicos, tá, gente? Fica a dica aí para os médicos do TikTok. E aí, Sofia, vamos assistir só mais um trechinho, porque, assim, ainda falam mais, tá? Né, que nasceu com ela e recebeu 3 corações diferentes e tá com problema ainda. Espero que fique tudo bem com ela, que agora ela realmente tome as medicações, faça o tratamento correto. Graças a Deus aqui em São Paulo ela tem acesso ao que há de melhor, né, em relação a esse tratamento, mas é isso, eu tô em choque. Por ter viralizado, o vídeo chegou a um amigo de Vitória que repassou tudo para a família dela. Foi registrado um boletim de ocorrência e o Ministério Público de São Paulo, bem como o hospital, foram acionados. O INCOR enviou uma nota ao Metrópolis afirmando repudiar veementemente atitudes que violem os princípios da ética e confidencialidade. O Instituto acrescentou que apura rigorosamente o caso mencionado, ressaltando que adotará todas as medidas cabíveis. E aqui eu faço alguns questionamentos. Que tipo de profissional de saúde zomba dos pacientes nas redes sociais? Quando as gerações que cresceram com a internet vão entender que o que elas publicam na rede tem consequências na vida real? Por que brincar com o sofrimento alheio vale a pena por um punhado de likes? Não é sobre médicos, psicólogos, nutricionistas ou qualquer profissional de saúde ou de outra profissão que exploram nas redes sociais para falar sobre o próprio trabalho, até porque a gente sabe que isso pode sim ser muito rentável, mas Pois é, Sofia, é isso, né, gente, é isso. Infelizmente, são pessoas que não têm o menor respeito, escrúpulos e nenhum, né, uma conduta totalmente desrespeitosa para com a paciente. E aí, Sofia, eu vou te pedir para colocar a matéria da Metrópolis, porque tem uma questão, tá? A Vitória Chaves, ela inclusive queria ser médica. Ela acabou falecendo, para quem já acompanhou o caso já sabe que a Vitória faleceu poucos dias depois, inclusive, que esse vídeo foi gravado. E ela acabou falecendo, só que ela tinha um interesse em ser médica. Na matéria aí da Metrópolis traz que, inclusive, que a paciente alvo de depósito fez carta com o último desejo antes de morrer, e a história de Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, foi exposta por 2 alunas de medicina em um vídeo 11 dias antes da morte dela, né? E a matéria traz justamente isso, que, contrariando o prognóstico dos médicos, que lhe deu 15 dias de expectativa de vida, porque quando ela já nasceu com uma doença congênita, um problema congênito no coração, ela fez jus ao nome de Vitória e viveu o quanto realmente ela pôde viver, que foi viver esses 26 anos. E aí a matéria tem umas fotinhos, né, justo da Vitória quando ela era pequena, ainda passando por esses processos de cirurgia, mostra toda a trajetória dela. E a Vitória, ela tinha vontade de ser médica porque ela queria ajudar outras pessoas. Inclusive, o desejo dela, diante do diagnóstico, diante das complicações, no último procedimento, percebendo que já possivelmente ela não teria mais condições, assim diz a matéria, a Cláudia Aparecida, que é a mãe de Vitória, disse que ela pediu num manuscrito para ser sepultada em Louisiana,
onde morava com a família, e a vida dela se alterou, né, durante o período de internação. Ela teve que ir para São Paulo, para viver com os familiares, mas ela queria voltar para Louisiana. Então, esse foi o desejo da Vitória, que, mais uma vez, queria ser médica para salvar as pessoas, para retribuir com a medicina o que ela tinha recebido durante toda a sua vida. Dito isso, Sofia, claro que as estudantes de medicina, as jovens, as moças, se manifestaram. E aí eu vou te pedir para trazer o vídeo, porque elas se manifestam. Por favor. E as alunas que gravaram um vídeo debochando de uma paciente que fez 3 transplantes de coração se posicionaram nessa quarta-feira. Gabriele Farias de Souza e Thaís Caldeira Soares Fofano são acusadas de zombar de Vitória Chaves da Silva, história que a gente tem trazido para você completa nesta semana. Em uma nota de defesa, as estudantes afirmaram que o conteúdo divulgado no TikTok teve como única intenção expressar surpresa diante de um caso clínico mencionado no ambiente de estágio. As alunas disseram ainda que a raridade da situação despertou a curiosidade acadêmica e as fez refletir sobre aspectos técnicos inéditos proporcionados pela condição clínica de Vitória. Segundo o comunicado, que é assinado pelas duas estudantes e pelos... Nossa, será que ela acha que tem 7 vidas? Isso por acaso é curiosidade acadêmica? advogados delas, as duas não tiveram acesso ao prontuário da paciente. As estudantes negaram qualquer deboche ou insensibilidade. Gabriela e Thaís manifestaram solidariedade à família de Vitória e afirmaram que estão tomando providências para esclarecer o caso e preservar suas integridades pessoais, acadêmicas e emocionais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso é investigado como injúria por meio de inquérito policial instaurado pelo 14º Distrito Policial em Pinheiros. Primeira dica, sai do TikTok e vai ler um livro, vai ler um artigo, Vocês vão ter vai que me fazer alguma coisa de desculpar, útil. mas eu tenho que colocar isso aqui na tela. Será que elas acham que tem 7 reputações? Inclusive eu leio porque é importante, Sofia. Ainda bem que o STF diz que racismo reverso não existe. Obrigada, STF. Porque eu vou perguntar, se essas moças fossem negras, elas tinham inclusive espaço para essa nota de repúdio na mídia? É só uma pergunta. Na verdade, se elas fossem negras, elas nem estariam na USP, elas, né, enfim. Vamos lá. Isso é desumano. O que foi dito, o que foi feito é desumano. E a gente espera, de fato, que a justiça agora caiu no judiciário, Sofia. O inquérito cita, inclusive, a USP, que diz, mas elas estudaram aqui por um curso de um mês, que não quer dizer absolutamente nada. Pode ser responsabilizada assim como o Instituto do Coração, que pode manter aquela ideia de repúdio, mas é importante, eu acho que isso deveria ser bom senso. Mas já que bom senso não está nascendo com as pessoas, não está sendo ensinado dentro de casa, nem nas escolas, nem ao longo da sua vida, a universidade tem que fazer isso, né? Tem que ensinar o que é bom senso e o que é ética médica. É o mínimo, porque senão a gente vai continuar vendo esses casos. E não só dessas duas meninas, dessas duas mulheres, como de vários outros que, infelizmente, inundam nossas redes sociais. São pessoas sem um senso nenhum, sem respeito nenhum para com o outro, que acham que tudo é ganhar like no TikTok. Então, abandona a medicina e vai fazer cursinho para ganhar like no TikTok, sabe? Vai fazer qualquer outra coisa. Inclusive, ainda assim é desrespeitoso. Vale lembrar que essa galera está lidando com vidas. É isso, Sofia. Vamos lá. Cara, eu acho que tem muitos pontos para que essa história levanta. Uma delas é a questão sobre como a própria medicina funciona, que a gente tem uma visão, isso não é só no Brasil, isso é na sociedade em geral, que os cursos da área de saúde em geral, não é nem só a medicina, para falar a verdade, são extremamente mecanicistas, sabe? Apresentam o indivíduo como um corpo feito de peças que você precisa, que às vezes dão defeito e você precisa dar um jeitinho de consertá-las. Eu digo porque eu sou formado em farmácia. E daí a gente vai lá, estuda anatomia para conhecer as peças, a fisiologia para ver como essas peças funcionam juntas, daí a patologia para ver como essas peças dão defeito e depois a farmacologia para ver como conserta essas peças, sabe? E não pensa que é um ser humano. Então começa por aí. Começa por aí. Meio que todos os profissionais da saúde são formados dessa forma. Eu acho até uma coisa complicada que essa visão acaba muitas vezes empurrando as pessoas para práticas que não têm embasamento científico, mas que oferecem uma visão um pouco mais humanizada
E daí você fica, como é que você vai pegar e dizer para a pessoa, escuta, não vai usar homeopatia porque homeopatia não funciona, não tem comprovação científica nenhuma, quando o médico homeopata dá para a pessoa um atendimento humanizado enquanto os médicos comuns não dão, sabe? Não tem comprovação que funciona, mas assim, eu entendo a pessoa que vai atrás porque ela quer ser tratada como um ser humano, não como um amontoado de peças. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, daí é específico para medicina. A medicina é um curso extremamente elitizado. Mesmo quando você vai falar de universidades públicas em que não tem aquelas mensalidades que são 3 vezes o meu salário, então, que é de graça, então em teoria qualquer um poderia cursar. Na prática, para você conseguir passar no vestibular, você vai ter que fazer uns cursinhos que são tão caros quanto a faculdade, você não pode estar trabalhando enquanto você está estudando, etc, etc, e acaba sendo um curso extremamente elitizado da mesma forma. E desculpam elites brasileiras, mas vocês não formam pessoas que têm um mínimo de empatia. Aquilo é o retrato da elite brasileira. Sabe? Não achem que é porque elas são médicas. A elite brasileira é aquilo ali. Daí, terceiro ponto que eu queria trazer: redes sociais. Aí, gente, não é querer passar pano para essas meninas de jeito nenhum, mas assim, eu acho muito fácil a gente dizer: ah, esses jovens não sabem como lidar com as redes sociais. Gente, as redes sociais estão derretendo os cérebros dos nossos jovens. Desculpa, mas a verdade é essa. A gente ainda não sabe. Eu vou fazer propaganda antecipada aqui. A gente acabou de soltar no Telescópio, soltou hoje à tarde um vídeo como as Big Techs estão acabando com as crianças e adolescentes. Que a gente faz. É um vídeo pesadíssimo, de uns 20 minutos, mas uma das coisas que a gente fala nesse vídeo é: a gente está fazendo um experimento não controlado com os nossos jovens. As redes sociais estão afetando o desenvolvimento dos nossos jovens e a gente sequer consegue entender o que está acontecendo com eles. Então, assim, de novo, isso não é retirar a responsabilidade delas. Elas são mulheres adultas e têm que ser responsabilizadas pelos que eles fizeram. Mas a gente tem que pensar, sim, de pensar, isso é culpa delas, mas é culpa do TikTok também. É culpa do TikTok também, porque essas redes sociais estão, repito, derretendo o cérebro dos nossos jovens e a gente vê o efeito aí. É isso. Desculpa, pistolei. Mais alguma Que coisa, bom, Dai? Sufi. Tragam os médicos cubanos de volta, só isso mesmo, Sufi. Boa, boa. Mais médicos. Vamos lá, reviver o programa Mais Médicos e trazer os cubanos de volta. Pois é, olha, quando você tem uma medicina que é humanizada e que não é feita só por elites, de repente você consegue ver médicos dando um atendimento bem melhor. É isso. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com mais Plantão do Meteoro.